Muito bom estar com vocês nessa manhã, um privilégio, um presente de Deus. Podemos participar do culto de vocês, adorar juntos, cantar, louvar o Senhor. É muito bom fazer isso. Ontem foi o dia da independência. Dia em que, oficialmente, Dom Pedro, lá junto ao rio Ipiranga, declarou, bradou, gritou em alta voz, independência ou morte. O ser humano quer ser livre. O ser humano quer ter autonomia. Quer não precisar responder, prestar contas, de preferência a ninguém. Né? Deseja estar realmente livre. Não depender de ninguém. O Brasil não queria mais depender de Portugal. Estava cheio das ordens, das demandas, das exigências, das cobranças da coroa portuguesa. E queria ser livre. Esse sentimento, ele vinha crescendo, não foi naquele ano, vinha já de um bom e de longa data. Não se submeter a ordens. Nossa, esse é um sonho, né? Não precisar mais obedecer. Crianças ou adolescentes, né? Ao mesmo dia em que não precisa mais obedecer papai, não precisa mais obedecer mamãe. Né? Desde cedo nós desenvolvemos essa tendência dentro de nós. Quem não assistiu já uma criança, né? Dizendo, posso sozinho. Está lá tentando manusear a colher, e a gente, né, como adulto, ainda quer ajudar. Não posso sozinho. E vai, e não acerta a boca, acerta mais do lado, né, do que no alvo. Mas nós queremos ser independentes. E no Ocidente, né, a independência, a liberdade, ela é celebrada, é festejada, é tida, né, como uma virtude muito, muito grande. E há muita gente que se sente oprimida, que se sente talvez explorada e quer ser livre, quer ser independente disso. Mas vamos voltar um pouquinho para a história. Lá nos primeiros anos de 1800, a situação com as arbitrariedades de Portugal, com as demandas que parecia que estavam crescendo a cada ano, cada vez mais exigências, cada vez mais cobranças sobre a colônia no continente americano. E isso estava trazendo muito desconforto para uma galera mais ou menos significativa. E o anseio para se separar, para se desligar de Portugal, estava crescendo cada vez mais. Em agosto de 1822, veio uma carta exigindo o retorno imediato do então regente Dom Pedro. Ele era para voltar imediatamente, não tinha conversa. Era para voltar para Portugal. Além de várias medidas restritivas que assim cortavam alguns privilégios que Portugal achava que tinha aqui no Brasil. Claro, aqui eles não sentiam assim, mas Portugal achava que tinha muitos privilégios e tinham que ser mais duros. Só que historiadores dizem que, quando essa carta chegou, quem estava na regência naquele período, temporariamente, era Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro. Porque este estava em viagem, né, no estado de São Paulo, e estava lá tentando resolver algumas questões políticas governamentais. E, então, diante dessa ordem da corte portuguesa, Maria Leopoldina se convenceu, juntamente com a sua equipe, de que era necessário romper com Portugal. Não dá mais. Chega. Agora estão passando do limite. Nós não concordamos mais. E, no dia 2 de setembro,
ela então convocou uma assembleia extraordinária. E ali montaram uma carta, uma declaração de independência do Brasil. Assinou e mandou um mensageiro para levar lá para Dom Pedro, que estava em São Paulo. Quando ele recebeu a notícia, leu a carta, então ele, como é que eu vou dizer, ratificou essa carta, essa declaração de independência, e aí foi que ele, né? Então, na verdade, quem declarou a independência? Ele fez o que a esposa já tinha decidido. Né? Ele declarou a independência ou morte, né? Mas isso a história oficial geralmente não conta dessa maneira, né? Mas aquele 7 de setembro, então, né, vamos ficar no 7 de setembro, foi assim o início de um processo de independência do nosso país. Seguiram-se muitos desdobramentos, né? E a gente sabe que Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825, com muito custo. Claro, não queria largar, né? E impôs uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Eu não fiz a cotação, a transformação no nosso dinheiro hoje, talvez poderia ter feito, mas era uma soma de dinheiro que o Brasil, colônia, não podia pagar. Emprestaram dinheiro da Inglaterra para pagar a conta da independência e depois foram, né, em parcelas, pagando esse empréstimo. Mas, apesar da declaração da independência do Brasil, nós vemos assistindo, né, de que o Brasil não é tão independente assim como gostaria naquela época e como nós talvez gostaríamos que fôssemos. Existem muitas mazelas de dependências que continuam. Na verdade, no mundo a gente vive dependendo de muitas coisas, de contextos sociais, de questões econômicas, de coisas que são de ordem política, mas também de ordem espiritual. A independência tão almejada, tão desejada naquela época, não trouxe a liberdade que se imaginava que teriam. Haveria tantas coisas no contexto, na vida das pessoas, que eram independentes de Portugal, mas continuavam dependentes de um monte de coisas, de circunstâncias, de contextos na época. A liberdade verdadeira a gente consegue somente em Cristo. Ela é diferente da liberdade política ou da independência política, da independência econômica, da independência social, ou seja lá em que área a gente gostaria de considerar. Na conversa com vocês nesse domingo, eu quero conectar, na verdade, a palavra dependência com liberdade. Parece contraditório, mas eu gostaria de propor a nossa conversa dessa maneira e convido vocês a lerem comigo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 em diante. E se não podem acompanhar lendo, podem acompanhar ouvindo. Tudo bem? João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar
permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ou, como diz alguma tradução, de fato vocês serão livres. Conhecer a verdade nos liberta, diz o texto inicialmente. Lembra aqui que um grupo de judeus havia crido em Jesus, isto é, reconheceram nele o Messias de Deus, o Salvador, que ele enviou para resgatar as pessoas. Eles aceitaram sua palavra, aceitaram a mensagem que ele estava pregando e confiaram nele. Esse sim é aquele que era para vir. Conhecer aqui é mais do que ter um número considerável de informações ou informações detalhadas sobre a verdade. Ou então estar ciente do seu conteúdo e saber, não, a verdade é isso. É muito mais. E lembramos que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Pode ser uma referência à palavra, mas também uma referência a Ele mesmo, porque Ele é a verdade. Ele é a palavra, mas Ele é a verdade completa, total, plena de Deus. Então, conhecer a verdade, conhecer Jesus, nos leva para o caminho da liberdade tão desejada, tão buscada muitas vezes. Ser um seguidor de Jesus, então, significa abraçar firme a sua palavra, mas abraçar firme também ao próprio Senhor Jesus, porque nele está a verdade e nele está a libertação. Fazendo isso, nós vamos conhecer cada vez mais a verdade e cada vez mais ela vai nos conduzir pelo caminho que nos traz a verdadeira liberdade. Os valores de Deus, os princípios de Deus, os propósitos de Deus. E vai nos livrar, vai nos afastar dos desejos pessoais, né? Das amarras do pecado, daquilo que o pecado desfaz na nossa vida e procura nos afastar de Deus, ela vai nos conduzir cada vez mais para próximos de Deus. Quero contar para vocês uma ilustração de um papagaio. O papagaio tem N histórias, vocês devem conhecer várias, né? Tem algumas muito engraçadas. Mas conta-se que um homem, ele ficou hospedado no hotel nas montanhas. E na pousada ali, havia um belo, formoso papagaio. O dono dele havia treinado esse papagaio a falar. E esse papagaio continuamente gritava, liberdade, liberdade. E o hóspede não podia acreditar no que via quando foi fazer um reconhecimento daquele local. Aquele papagaio que gritava a liberdade, ele estava preso numa gaiola. O hóspede pensou assim consigo, como é que pode? Alguém compra um papagaio, coloca ele dentro da gaiola e ensina ele a falar liberdade, liberdade. Que incoerência, que falta de entendimento, né? Esse dono deve ter tido. Porque se ele fosse honesto, se ele fosse coerente, ele deveria, no mínimo, soltar o papagaio. Porque ele ia gritar para todo mundo, liberdade, liberdade, e ele estaria livre, voando por aí. Durante a noite, aquele hóspede não conseguia dormir, não conseguia secção. E ele não cedeu à tentação de levantar
ir lá fora, abrir a porta da gaiola e dizer para o papagaio: agora as portas estão abertas e o céu é todo seu. Fora com você! E o papagaio estava lá, se segurando firme na gaiola, se agarrando com tudo que podia, inclusive com o seu bico. E ele tentou tirá-lo de lá, mas o papagaio foi resistindo. Mas ele, fazendo força, o papagaio feriu a mão desse senhor, mas finalmente ele conseguiu tirar. E arremessou ele ao ar livre e diz: voe agora, o céu é totalmente seu. E, depois disso, ele foi dormir, satisfeito, tranquilo. Diz que tinha realizado uma bela e maravilhosa missão. Mas, de manhã, quando ele acorda, ele escuta gritar: liberdade! Liberdade! E quando ele então levanta e vai ver lá fora, o papagaio está gritando: liberdade, liberdade. Onde é que ele está? Dentro da gaiola. A porta ainda está aberta, mas o papagaio está preso, gritando liberdade, mas envolto, pela gaiola. As pessoas se acostumam a viver em uma gaiola. Nós nos acostumamos, às vezes, preferimos a gaiola do que a liberdade, porque a liberdade, ela pode ser insegura, ela pode ser ameaçadora, ela pode ser perigosa, talvez, até, na nossa vida. Então, preferimos aquilo que a gente já conhece, ainda que nos mantenha presos. Às vezes é assim na vida com Deus, na vida com Jesus. Nós podemos conhecer a verdade intelectualmente. Podemos afirmar e chamar a liberdade de boa, de ótima, de desejável, mas nós não a experimentamos, porque deixamos de ser livres como nós poderíamos ser. Levando para uma aplicação pessoal, existe uma gaiola na sua vida? Existe uma gaiola sobre a sua vida que te mantém preso, presa, da qual você tem dificuldade de sair? Talvez até já tentou, mas preferiu ficar por alguma razão. Talvez por uma conveniência. Talvez para não ter que enfrentar as coisas lá fora. Então é preferível ficar lá onde eu estou, como sempre. No fundo, você sabe que Cristo abriu a porta para você. Mas você hesita em sair para fora. Você ainda quer determinar algumas coisas na sua vida. E se você sair, você sabe que você precisa abrir mão dessa gaiola, que de alguma forma transmite segurança para você. Mas, na verdade, ela corta tua liberdade. Corta, na verdade, aquele propósito que Deus tinha na sua vida. Indo um pouquinho adiante, muitos pensam que liberdade significa poder fazer o que me der na telha. Fazer o que eu bem entendo. Estou livre para toda e qualquer coisa, sem restrição, sem limites. Eu posso fazer o que eu quero. Jesus diz aqui aos seus interlocutores que tinham acabado de crer, de confiar nele. Ele diz: vocês estão perguntando por que vocês iriam ficar livres se nunca foram escravos? Ele diz: todo aquele que pratica ou vive pecando, ele é escravo do pecado.
Ele está preso na verdade. E está em foco aqui, na verdade, aquela questão de persistir. Não é só pecar isoladamente uma ou outra coisa, mas de persistir num estilo de vida pecaminoso, separado de Deus, longe dos propósitos de Deus, seguindo a sua própria vontade, fazendo o que os seus desejos, seus prazeres ditam para você. Aquele que está entregue às suas próprias vontades, às suas inclinações, ele pode achar que está independente, está livre, mas na verdade, Jesus diz, não está livre. Ele está preso. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 6, um texto bastante interessante. Ele diz assim, versículo 16, não sabem vocês que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça, ou uma outra forma de dizer que leva à vida. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ué, não se tornaram livres? Vocês foram escravos lá e agora são escravos aqui. Pois é, essa é a questão. Ou você é escravo do pecado, de alguma coisa, de um vício, de alguma dificuldade, de um capricho, ou então você é escravo de Deus. Mas você é escravo. Você está limitado nesse sentido. Mas que conversa é essa? Pois é, esse é o meu desafio nesta manhã. Ser dependente de Deus significa ser livre interiormente. Agora, você ser livre de Deus significa que você é dependente e escravo de alguma coisa, de alguém, do pecado, do próprio inimigo. A Bíblia não usa a palavra dependente de Deus. Mas, por causa da questão da independência, eu trouxe esse conceito aqui e quero conversar um pouquinho mais. Mas a Bíblia descreve muito claramente essa relação de dependência, né? De você depender de Deus, mesmo que não usa talvez a expressão, a palavra em si, mas é se entregar, se render a esse Deus de amor que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna, fosse livre, livre de verdade, livre do pecado, livre das amarras, livre dos laços, livre das coisas que, em vez de darem o que prometem, só seguram, amarram mais ainda. O Senhor tem total direito sobre aquele que Ele libertou. E isso torna essa pessoa escravo dela, dependente dele. Mas nós precisamos, nessa dependência, nessa aparente contradição de sermos escravos de Jesus ou de Deus, nós somos livres. Porque Jesus diz ali, se o Filho vos libertar, vocês realmente, de fato, serão livres. Naturalmente, nós queremos fugir disso. Nós não queremos nos submeter a nada, a ninguém. É uma dificuldade que eu tenho, que vocês têm, de se render sempre de novo a Deus, mas na verdade é um exercício diário. Diariamente eu preciso declarar minha dependência, minha necessidade de Deus. Embora seja uma contradição aparente, a única e verdadeira liberdade só acontece para aqueles que estão muito, muito proximamente ligados nele. Um professor lá no seminário
ele dizia assim: quanto mais livres de Deus você está, quanto mais livre de Deus você está, mais escravo de outras coisas você ficará. E quanto mais dependente de Deus você é, mais livre você viverá. Isso é uma contradição, um paradoxo, mas essa é a maneira como as coisas acabam funcionando. Quando nos submetemos a Cristo, nós nos tornamos, de fato, livres. Ser escravo de Cristo é ser verdadeiramente livre. Maravilhoso, né? Então, quanto mais ligado, quanto mais conectado, quanto mais de Cristo, de Deus, mais livre eu estou. Livre de mim, livre de outros, livre de coisas, livre do pecado. E uma pergunta agora para você. Existe algo que mantém você preso e impede de desfrutar a liberdade de Cristo? Existe algo que faz com que você ainda, como aquele papagaio, e essa pergunta é parecida com aquela, mas eu faço ela propositalmente, né? Você segura nela ou te segura? Você precisa, figuradamente, romper com um Portugal que existe na tua vida, que está tentando dominar e faz um exercício de exigências sobre sua vida. Existe, figuradamente, Portugal na sua vida, que você diz: chega, de hoje não passa. Agora eu vou declarar minha independência. Caminhando mais um pouco, vou para Gálatas capítulo 5, versículo 1, onde nós lemos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus nos trouxe a liberdade, uma liberdade responsável, uma liberdade ativa. E aqui é que eu não vou mais depender de rituais, de regras, de mandamentos, de coisas que eu faço para agradar a Deus. Mas eu vou aceitar a liberdade que Cristo deu para mim, trouxe para mim. E no verso 13 do mesmo capítulo de Gálatas 5, ele diz: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sim, somos livres, mas não devemos usar ou mal usar essa liberdade. E se a gente fizer isso, a gente cai no campo da libertinagem, onde você acha que tudo é válido, como no carnaval. Não tem responsabilidade, dá para fazer o que der na sua cabeça. Tudo é válido, você está livre para qualquer coisa. Isso é libertinagem. Isso não é liberdade. E vai te escravizar. E provavelmente vocês conhecem pessoas que caíram nessa armadilha. Viver na dependência de Deus é uma escolha diária. Viver na dependência de Deus é uma decisão que você precisa tomar toda manhã, todo dia, de novo. Ou você será dominado por Deus, ou algo diferente vai te dominar. Em João 15, Jesus diz sobre a importância de permanecer. E eu gosto de fazer um joguinho de palavras. A palavra permanecer em grego é meno. Então, menonita é o quê? É alguém que permanece. É um joguinho, né? Isso é minha invenção, né? Menonita é aquele que permanece, aquele que depende de Deus. Você é alguém que depende de Deus? E a minha pergunta para você nessa manhã é: em que área ou em que situação você reconhece que deveria depender mais de Deus?
que você deveria se submeter mais a Deus, deveria se render mais a Deus. O que vem roubando sua paz em nome de uma liberdade falsa? Que você talvez vem seguindo, acreditando, mas ela acabou sendo desmascarada como enganosa, como falsa, não cumprindo o que prometeu. Estamos vendo hoje que ser dependente de Deus nos leva para a verdadeira liberdade. Liberdade interior que Deus tanto quer. Não declare a sua independência de Deus, mas declare a sua dependência de Deus. Hoje, nesse domingo, e durante a semana, sempre de novo. Que Deus abençoe você ao fazer isso. E você experimente viver uma vida realmente livre. Pare de querer ser livre fora desse compromisso com Deus. Não adianta e não funciona. Mas quanto mais ligado em Deus, quanto mais dependente de Deus você estiver, mais livre você será. Gostaria que você pudesse levar isso junto desse culto dessa manhã. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela liberdade em Jesus, que Ele realmente nos livra das amarras do pecado. Também nos livra de nós mesmos, porque às vezes nós mesmos somos o nosso próprio empecilho, porque nos inclinamos para os prazeres, para tanta coisa, e acabamos presos, acabamos escravos daquilo. Ó Senhor, Tu queres que as pessoas aqui experimentem liberdade. E o Senhor diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não há confusão, não há constrangimento, não há dependência das coisas, mas sim dependência de Ti. Ajude-nos, leva-nos para esse relacionamento. Leve essa igreja a depender ainda mais, cada dia mais, do Senhor. Nas pequenas como nas grandes decisões. Não só assim chamadas espirituais, mas também do dia a dia, do trabalho, do estudo, do relacionamento. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Abençoa-nos. Amém. Amém. Deus te abençoe.